A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com o infectologista Marcelo Otsuka, que é vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. É um prazer enorme estar com vocês. Olha, a gente tem mais uma vez recorrido a vocês, não é? Para entender exatamente o que é que está acontecendo, e uma das informações colhidas é que nós estamos lidando com um vírus um pouco mais conhecido, não é? Aliás, bem mais conhecido do que o vírus da Covid. Isso facilita um pouco as coisas. Agora, também não há como deixar de notar várias semelhanças, né? A gente começa com poucos casos, depois a coisa se alastra um pouco mais rapidamente, embora também, felizmente, com menos gravidade do ponto de vista de vítimas em relação à Covid. Mas nesse aspecto da rapidez com que a doença se alastra, por ser uma doença transmissível, quais são as similaridades que o senhor vê com aquele período lá do começo da pandemia da Covid-19? Tem similaridade ou só ficou o medo de a gente passar por aquilo de novo, hein, doutor? Felizmente, eu acho que é mais um medo de contar uma história parecida, né? A gente sabe que a transmissão da monkeypox é muito menos importante do que, por exemplo, o Covid. É basicamente a transmissão por contato íntimo. Então, a disseminação acaba sendo mais capaz de ser controlada. Mas a gente tem alguns problemas. Um deles é que as pessoas ficam por muito tempo com o vírus transmitindo. Muito mais tempo, inclusive, do que o coronavírus. A gente tem que lembrar que pessoas que não têm sintomas também podem transmitir. E isso acaba atrapalhando, porque para você ter as manifestações clínicas, as lesões, pode demorar um pouco, pode se confundir com um quadro gripal e, de repente, nesse período, estar transmitindo para outras pessoas. Tanto é que nós já temos a transmissão dentro do Brasil. Ou seja, nós não conseguimos mais aquele controle das pessoas que vinham de fora. Já tem a circulação do vírus na nossa população. Doutor Marcelo, e o que significa agora esse anúncio feito mais cedo pelo ministro da Saúde da chegada do antiviral Tecovirimat para tratar os casos mais graves? Já é um medicamento que tem sido utilizado lá fora, mas que não necessariamente para esse tipo de varíola, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, por favor. Na verdade, esse antiviral ele já tem alguns dados em indivíduos com a varíola humana, a smallpox, e já tem alguns dados com indivíduos que adquiriram a infecção, porque nós temos esse vírus, a monkeypox, desde a década de 50, mais ou menos. Então, nós já temos a utilização desse antiviral para algumas pessoas também. Mas o que a gente entende é que houve alguma mudança no vírus. Antes, o vírus era o que a gente chama de zoonótico, você basicamente pegava de roedores, né? E o macaco aqui é uma vítima também, não é ele o problema da transmissão, mas alguma coisa deve ter acontecido com o vírus que deu a capacidade dele de passar de pessoa para pessoa também. E por isso que a gente começou a ter esses surtos no mundo inteiro e pela quantidade de países, talvez até dê para falar numa pandemia. Então, houve uma mutação do vírus, houve alguma variação desse vírus, e isso pode impactar também em alguma resposta ao tratamento. Tá? Então, isso cabe melhores dados, melhor acompanhamento para a gente ter certeza. Mas, realmente, nesse momento, é indicado mais para aquelas pessoas com risco maior de doença grave. É o que a gente tem de melhor agora para esse tratamento? Além da vacina. A vacina, ela tem bons resultados, isso já tem demonstração de bons resultados para monkeypox também, só que nós não temos produção mundial da vacina suficiente para tal, então, nesse momento, ela vai ficar restrita mais para pessoas de risco e pessoas que tiveram contato com pessoas com a doença confirmada. Doutor, nós falamos aqui semana passada sobre a confirmação em São Paulo de 3 crianças infectadas pela varíola dos macacos, né? Aproveitando a ligação do senhor com a Sociedade de Pediatria, o que é que o senhor tem a falar
para pais, para avós, para tios. Crianças estão mais suscetíveis à contaminação. Em caso de contaminação, a perspectiva de a doença evoluir para algo pior é real, concreta? Como é que isso se dá entre a criançada, hein, doutor? As crianças, de uma forma geral, elas estão desenvolvendo o sistema imunológico. Então, elas têm uma resposta menor em relação ao indivíduo, da mesma forma como o idoso costuma ter uma resposta menor. A gente não pode esquecer que os idosos, de uma certa forma, devem ter tomado a vacina para a varíola. Então, de alguma maneira, ainda tem uma proteção por conta da vacina da varíola humana. E as crianças não. Então, as crianças são um grupo, com certeza, de risco. Essa vacina, doutor, desculpe interrompê-lo, ela não está na carteira obrigatória das crianças, vacina contra a varíola? Porque nós erradicamos a varíola, né? A varíola humana, nós erradicamos e ela parou de ser administrada. Então, indivíduos que têm em torno de 50 anos para mais podem ter tomado a vacina, mas nem todo mundo tomou a vacina. Abaixo de 50 anos, provavelmente não, né? Então, por a gente não ter mais a circulação do vírus, a vacina considerou-se como uma doença erradicada e parou de produzir, né? Então, nós não temos essa vacina de uma forma... Só para a gente encerrar, quais são as orientações gerais que o senhor poderia passar para quem está nos assistindo agora e que está em estado de alerta, né? Com o número de casos crescendo com o coronavírus, a gente tinha, né, a máscara, aquelas primeiras recomendações que surgiram. Para as pessoas que nos assistem, o que elas devem observar para tentar se proteger contra a varíola dos macacos também? Qual a orientação geral? Bom, o primeiro ponto é que a transmissão é por contato íntimo, principalmente. Também pode ser respiratório? Pode, mas precisaria muito tempo, próximo de alguém doente, em ambiente fechado. Então, a gente considera principalmente contato íntimo. Crianças, por exemplo, têm contato íntimo com indivíduos adultos, né? Às vezes até trocar fralda e etc., por exemplo. Então, as pessoas que têm alguma manifestação clínica sugestiva da doença, principalmente pelas lesões e os locais que as lesões aparecem, eles devem ficar afastados de contatos íntimos. Tá? Quando a gente fala relação sexual, é um contato extremamente íntimo. Então, as pessoas doentes, elas devem evitar esse tipo de contato e contato íntimo com outras pessoas de uma maneira geral. A higiene do ambiente é fundamental. Então, por transmitir pelo contato íntimo e por algumas fomites que a gente fala, como, por exemplo, toalha e etc., você ter higiene, toalha única, você ter um ambiente limpo, é sempre importante. Então, nós voltamos a falar do uso do álcool em gel, voltamos a falar da higiene com água e sabão de uma forma adequada. Marcelo Otsuka, infectologista e vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos do senhor, viu? Obrigado, sempre um prazer. Até logo. Bom dia.